Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para compartilhar com você a inerrante palavra de Deus. Eu estou lendo o livro Mulheres Improváveis. E eu resolvi compartilhar com você uma parte quando ela fala de Davi. A mulher improvável, ela constrói no secreto com Deus. E muitas vezes, quando estamos construindo no secreto com Deus, você não é vista. Muitas vezes as pessoas nem entendem o processo que você está passando. As pessoas começam a se perguntar por que ela está passando isso, por que aconteceu isso com ela. Mas é porque ela está construindo algo no processo com Deus, no secreto, e só Deus sabe aonde está construindo, a necessidade que a construção requer, uma base forte, um alicerce bem feito, para que essa construção ela não venha desmoronar quando o vento bater, quando o sucesso chegar. Ela tem uma base forte para que ela vá suportar tanto as afrontas, as invejas, as dificuldades e o sucesso. Isso não vai lhe subir mais a cabeça, porque você sabe que foi construída no lugar secreto com Deus. E você sabe que o tesouro que há em você não é seu, é do Senhor. Você vai tributar essa honra, essa glória ao Senhor. Você sabe como foi que você foi construída. Então tudo isso vai lhe dar uma base. E o que me chamou a atenção quando ela fala de Davi, um rei segundo o coração de Deus, ele foi construído no secreto, lutando com o urso e com o leão. Os seus irmãos lhe chamou na construção. Você vai ouvir muitas coisas para você parar, para você desanimar. Mas você tem que entender, quem está me construindo sabe quem eu sou. E você sabe quem é você em Cristo. Então, quando você está sendo construída, você não tem aplauso, não tem reconhecimento. Você é esquecido. Davi estava esquecido lá nas ovelhas, na malhada, cuidando das ovelhas. E quando Samuel chega para ungir ele estava lá ocupado cuidando das ovelhas. Tinha os seus irmãos, todos os seus irmãos estavam em casa, mas Davi estava. Quando terminou todos os homens, os jovens, e Samuel pergunta, não tem, acabou os mancebos, ou seja, acabou todos os jovens? E o seu pai lembrou de Davi e disse, tem um que está cuidando das ovelhas, pois manda chamar. E chamou. E Samuel disse, ninguém senta na mesa. E quando Deus chama a pessoa que está em construção para se apresentar, o Senhor já começa a honrar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Ele é o rei. Oh, aleluia. Se você estiver entendendo essa mensagem, você que está em construção, você vai entender o porquê de tanta afronta que você está vivendo. Você vai entender que a dor que você está sentindo é porque Deus está ali reconstruindo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi chega, o próprio Deus diz, é esse aí. Glória a Deus. Ninguém toma o seu lugar. Não se apresse para se apresentar. Não se apresse para dizer quem é você. Porque o Deus que te chamou e está construindo em você sabe quem é você. Ninguém vai tomar o teu lugar. O teu lugar está garantido. Assim como os irmãos os irmãos de Davi estavam ali, forte, homens acostumados na guerra, de boa aparência,
Mas quem Deus chamou para se apresentar foi Davi. Então não se apresse, deixe que Deus te apresenta. Não se apresente. E quando ele chega, o Senhor diz para ele: é esse aí. Porque Deus não erra a mira. Deus não erra a honra. O homem erra. Samuel chegou, já ia errar. O Senhor disse: opa, eu não vejo como vejo o homem. Eu não vejo a aparência. Não se preocupe. Deus não chama pela aparência. Ele conhece o nosso íntimo, porque é Ele que está trabalhando no nosso íntimo. Naquela guerra que você guerreia com você mesmo, nos confrontos que vem para lhe desanimar, o medo que vem, é Deus que conhece. E Ele está trabalhando exatamente nisso. Naquele lugar que você diz: eu não tenho capacidade. E Deus está reconstruindo, porque Ele vai te dar capacidade. Ele vai te dar tanta capacidade que tu vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não imaginava que o Senhor ia fazer isso comigo. Então descansa o teu coração. Lembra, o Senhor que te chamou, que te conhece, Ele está trabalhando. Então não te apresse em se apresentar, em dizer quem é você. Não é você que se apresenta, é Deus que lhe apresenta. É Deus quem diz quem é você, porque é Ele que está lhe reconstruindo. Então é Ele que vai te apresentar. Não te preocupe. E eu fiquei pensando na construção, porque se você passar o processo da construção, você vai ser apresentado. Porque no processo da construção, você vai ouvir muitas palavras negativas, muita palavra de desânimo. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi chegou no arraial dos filisteus, pronto para guerrear, pronto para enfrentar Golias. E os seus irmãos disseram: o que é que tu está fazendo aqui? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Desculpa. E Davi não se portou com ele, chamou ele de presunçoso. Davi não se importou. Davi não foi ficar com a cara feia. Davi não foi se queixar. Davi não ficou lá quieto. Não, ele foi, aleluia. Ninguém impediu Davi de lutar com aquele gigante. Ele sabia quem era ele em Deus. Você precisa se conhecer quem é você em Deus. Davi sabia quem era ele em Deus, o que Deus havia feito. Muitas vezes nós esquecemos. Quando vem a humilhação, quando vem a rejeição, nós esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. E é por isso que muitos param e o projeto fica estagnado. Então você precisa entender quem é você, o que Deus já fez na minha vida. O que Deus já fez na minha vida é o suficiente para me enfrentar esse gigante, para me enfrentar as afrontas, a rejeição, as críticas. Muitas vezes nós paramos por causa da crítica, mas Davi não se importou. Mandou que alguém levasse ele ali até o rei. E quando ele chega na presença do rei, ele diz: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou lutar contra esse gigante. Ele sabia que não era ele que ia ganhar aquela guerra. Ele sabia que o Deus que estava construindo no secreto e que havia dado vitória para ele, ia continuar dando vitória para ele. Porque quando você constrói no secreto, ninguém lhe vê. Mas quando Deus quer lhe apresentar, aparece o gigante. É aí no gigante que o Senhor vai lhe apresentar quem é você nele, Deus. Glória a Deus. E Davi lutou contra aquele gigante. No primeiro momento, houve uma resistência do rei. Mas quando ele colocou diante do rei o que Deus havia feito na vida dele,
o rei se rendeu e disse: vai, que Deus seja contigo. E ele foi, enfrentou aquele gigante. O gigante desprezou Davi, porque às vezes a luta parece que vai nos vencer. Parece que a luta vai nos vencer e a gente vai ficar envergonhado. Mas quem tem convicção de Deus, quem tem o Deus Todo-Poderoso, não desfaleça. Ele desfez de Davi, mas Davi disse para ele que ia enfrentar ele. Não era com pau, não era com espada, não era com lança. Oh meu Deus, isso é tão lindo. Porque às vezes nós queremos vencer com as nossas próprias armas. E a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais em Cristo. E olha o que aconteceu. Ele foi e disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque no nome do Senhor nós vencemos qualquer batalha. Porque é Ele que peleja por nós. Lembre, somos só pó e cinza. Mas não esqueça que há uma excelência nesse vaso, que não é sua, não é minha, é do Senhor. É o nome dele que tem que ser apresentado e glorificado. É o nome dele que tem que ser exaltado e não o nosso. Quando aprendemos a colocar o Senhor em primeiro lugar, nós vencemos qualquer batalha. Quando a intenção é de exaltar o nome do Senhor. Agora precisamos entender: a sua luta é para mostrar o seu ego, a sua competência, a sua capacidade? Quais são as motivações que faz você lutar? É para dizer: eu sou eu posso? Mas quando a luta for para a glorificação do nome do Senhor, quando a luta for para exaltar o nome do Senhor, para mostrar a glória de Deus, você vai vencer qualquer luta. Porque a motivação Davi, qual era a motivação de Davi lutar contra aquele gigante? Não era para mostrar que ele podia, ele era só um menino. Ele tinha consciência que jamais venceria aquele gigante com suas próprias forças. Mas ele sabia que o Deus que tinha dado vitória a ele, na luta contra o gigante, na luta contra o leão, na luta contra o urso, iria dar vitória a ele contra o gigante. Qual era a motivação de Davi? Glorificação do nome do Senhor. Ele disse: eu vou mostrar para esse circunciso que há Deus em Israel. Que ele não está mexendo com o exército bestinha, não. Ele está mexendo com o exército do Deus vivo. Quando a nossa luta for para mostrar a glória de Deus, nós vamos vencer qualquer batalha. Porque Deus vê, não é a luta, Deus vê a intenção da luta. Deus vê, aleluia, qual é a sua motivação. E quando a motivação for para exaltar o nome do Senhor, você vai vencer qualquer batalha. Que Deus te abençoe. Eu não sei qual é o gigante que tu está enfrentando, mas saiba, não lute sozinha, você não vai conseguir. Não esqueça que há um Deus maior do que qualquer luta. Independentemente da luta que bateu na sua porta, lembre-se, se humilhe. Assim como Davi não importou com as críticas dos seus irmãos, e ele foi para cima contra aquele gigante, porque a intenção de Davi não era mostrar quem era ele, a intenção de Davi era mostrar quem era Deus, o Deus de Israel, a quem aquele gigante estava afrontando. Aquele gigante não estava afrontando o exército. Quando o gigante enfrenta você e desafia você, não é você não. Você é pó e cinza. Ele está enfrentando e afrontando é quem está em você. Então não se exalte, se abaixe, se humilha. E diga para o Senhor: Senhor, sozinho eu não consigo.
Mas se tu estiver na minha frente, eu vou vencer esse gigante. Deus vê a intenção e não a luta. Se a tua intenção for glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, Ele vai te dar vitória. Então lute. Lute com esse gigante, mas não lute só. Lute com esse urso. Lute com o urso no secreto. Se tu estiver enfrentando um urso, ninguém sabe da tua luta. Oh, glória a Deus por isso. Não fique se queixando, se lamentando que fulano não me vê, que ciclano. Não. Luta no teu secreto. Porque Deus está te construindo. O Senhor está te fortalecendo. Tu já viu como é que a gente... Como é que um garimpeiro faz com o ouro? O ouro está lá na terra, lá escondido, bem escondido. Ele pega o ouro, lava o ouro bem lavado e coloca no fogo. Porque quanto mais fogo quente, mais ele purifica e brilha. Não se apresse para sair das mãos de Deus. Não te apresse para sair da mão do oleiro. Não se apresse para sair da mão do orível. Mas fique certo de que quanto mais luta, quanto mais fogo da prova, mais tu brilha. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. E caminhe. Caminhe. Que essa palavra seja como o pão que Elia comeu quando ele estava desanimado, pronto para morrer, e disse: Senhor, pode matar o teu servo. Eu não sou melhor do que os meus pais que morreram. Então pode me matar. Por quê? Porque ele estava cansado da luta. Quando estamos cansados da luta, a gente quer desanimar. Mas nessa tarde você tem essa palavra para te levantar, para fazer tu caminhar. E o Senhor deu alimento a Elias e disse para ele: levanta, come e anda. E ele comeu, dormiu de novo. Mas depois ele dormiu e levantou novamente e disse: come, porque essa comida, tu tem muito que caminhar, tu tem muito que andar. E a Bíblia diz que ele caminhou e andou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Essa comida é o pão do céu, a palavra de Deus, para te fortalecer nessa tarde, para dizer para você que você tem condição de passar essa prova e receber a vitória do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.